quadrado assim, né? Depois eu vejo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Que Deus nos abençoe a todos, né? Mais uma vez agradecido pela oportunidade, né? E agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus por toda a luz semeada em nossas vidas. Boa noite, Mauro. Agradecer aos espíritos tutores, aos espíritos protetores, agradecer a Allan Kardec, Leon Denis, que fizeram todo esse trabalho, que na condição de aprendiz espírita, temos que buscar esse aprendizado todos os dias. Boa noite, Sur, que Deus te abençoe. E assim, meus amigos, acerenemos o nosso coração, a nossa alma. Esqueçamos momentaneamente as ocorrências lá de fora. Guardemos em nós a preocupação da luz, do aprendizado. Busquemos a inspiração com os protetores individuais, os protetores do núcleo de estudo Kaiba-Schutel, e agradecidos, elevemos a alma ao firmamento. Num átimo de segundo, podemos como que abarcar o mundo, olhar as estrelas, perceber a luz que o Pai nos agracia neste mundo de prova e expiação. Por onde nós olharmos, nós vamos enxergar a bondade do Pai. Nas flores, nos cantos dos pássaros, no encantamento da lua, das estrelas. Agradeçamos a Deus. Como que suspensos no firmamento, olhemos o infinito do universo e agradeçamos a eternidade, que nos permite toda a experiência necessária, todas as oportunidades necessárias para a nossa evolução. Assim, agradecidos aos espíritos familiares, aos espíritos afins, aos nossos ancestrais, agradecidos a esse grupo de estudos, abrimos o nosso coração em oração. Aquela oração que Jesus legou para que nós aprendêssemos a nos relacionar com o Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar a partir de um livro
supervisionado por Kaiba Schutel, que se chama Minha Vida em Gestação, que nós podemos até acrescentar, né, a nossa evolução em gestação. E esse livro foi escrito pelo médium Abel Gleiser, eu acredito que essa seja a pronúncia, e o espírito Caio Mário, né? E nós associamos esse livro ao capítulo 7 do Livro dos Espíritos, se a memória não me trai, da volta do espírito à vida corporal, né? E todo o processo, todos os trâmites que ocorrem para que se alcancem esse desiderato. Boa noite, Bebeco, meu neto querido, que Deus te abençoe. Daniela, minha filha. Então, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se o espírito tem consciência de quando ele vai retornar, né? E, claro, os espíritos respondem que é assim como nós sabemos que um dia vamos desencarnar. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós sabemos que um dia teremos que reencarnar. Isso faz parte de um processo de aprendizado, faz parte da própria natureza, faz parte do plano divino para a nossa evolução. Então, conclui os espíritos amigos. Boa noite, Márcia. Assim como a morte é uma necessidade para o espírito, porque a vida aqui não é plena, né? Em termos de tempo, a nossa organização física não permite nada mais além de 130 anos, e isso são casos raros, né? Reencarnar também é uma necessidade da vida. Enquanto necessitamos de aprendizados, de experiências, nós temos a necessidade da reencarnação. E esse espírito querido, né, cujo nome é Caio Mário, né, ele nos coloca algumas coisas muito importantes. O espírito, quando está em processo de reencarnação, em muitos casos mantém a sua consciência e guarda em sua memória espiritual os momentos marcantes pelos quais ele passa. Esse é um aspecto fundamental para o encarnado compreender bem o significado da formação da vida e dos atos de amor que os pais devem transmitir aos filhos durante os meses gestacionais. E o que nos tocou, né, com relação ao livro, é o fato de que essa entidade, muito preocupada com o nosso aprendizado e sobre a supervisão de Kaiba Schutel, ele revela também que os espíritos que reencarnam em condição compulsória, eles passam os 9 meses, como se diz, adormecidos, inconscientes do processo, né? Mas o que importa entendermos nesse momento? A questão da gravidez, da maternidade, da paternidade, que são, vamos dizer assim, os veículos que nos propiciam a oportunidade de desembarcarmos aqui, né? Agora, antes de que o espírito esteja ligado ao corpo da mãe, ligado perispiritualmente, ele reconhece esses pais.
Eu me lembro que de uma outra feita eu citei o exemplo do livro do Hermínio Corrêa de Miranda, daquele espírito que reencarnou como mulher, tendo ainda a personalidade masculina, né? Mas o que importava a ele era o estudo, era o trabalho que ia fazer, então ele veio a si mesmo. Isso mostra para nós o quanto de atenção, o quanto de aprendizado está à nossa volta dentro das estruturas da doutrina espírita. Para que a gente não mais se assuste com as ocorrências dentro do grupo familiar. O nascimento de um, o desencarne do outro, para que a gente saiba interpretar essas ocorrências da maneira mais lógica que o Espiritismo propicia. Aliás, Kardec foi bastante feliz quando ele disse que o Espiritismo não dá o que pensar. O Espiritismo nos ensina a pensar. Então, quando a gente pensa na gravidez da nossa esposa, das nossas filhas, né? Amigas, conhecidas, enfim, a gravidez de toda mulher. Então, esse amigo espiritual coloca assim: quaisquer preconceitos ou atos discriminatórios manifestados contra uma gestação devem ceder espaço ante a beleza divina da fecundação. Não importam os atributos ou a condição social da mãe, nem mesmo o seu estado civil. Deve-se sempre apoiá-la e respeitá-la, incentivando-a a cultivar com ternura o seu estado gestacional. Talvez tenha sido isso, essa compreensão, inclusive, que levou o Papa Francisco a aceitar a questão da maternidade desacompanhada de pais, chamando as mulheres de mãe solteira como se isso fosse possível. Porque no ato sexual tem duas criaturas. Aconteceu a concepção, responsabilidades divididas. Então, não existe mãe solteira. O que existe é pai fujão, que foge das responsabilidades. E nós temos que pensar bem. Eu me lembro que, ao longo do meu aprendizado, né, que ainda é muito pouco, eu vivia citando o caso do cantor e compositor Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga, que falavam que a mãe dele era uma prostituta. E o que importa isso? O que importa é que ele chegou. O que importa é que ela enfrentou todos os preconceitos e trouxe esse filho. Da mesma maneira como nós temos mães dentro das cadeias públicas, dentro das penitenciárias, e o nosso sistema de humanidade ainda não atinge todas as necessidades, porque as crianças são separadas das mães. É claro, né, Ademar? Não dá para educar uma criança dentro da cadeia, porque a cadeia não tem educação, porque não há nenhum processo de incentivo à recuperação das criaturas. Então fica realmente difícil. Mas se houvesse, seria muito mais proveitoso, seria muito mais decente, né? Manter essa criança, pelo menos durante o processo o tempo de amamentação, né? Infelizmente eu conheço casos de crianças que hoje eu nem sei onde andam, né? Porque a mãe cometeu delitos e os avós não foram buscar essa criança. E aí? A responsabilidade disso. Porque nós estamos num grupo espiritual. A família é um grupo espiritual. O Evangelho nos deixa bastante esclarecidos a esse respeito.
A parentela corporal, a parentela espiritual. A parentela espiritual é por afinidade. A corporal nós sabemos que são apenas instintos, sensações, né? Mas mesmo com essas dificuldades, o que importa nos outros é amparar essa mãe a despeito de que se ela foi enganada por um homem, a despeito de que se ela foi iludida, se ela acreditou demais e acabou engravidada. O amparo moral, o amparo espiritual, a ajuda física, a ajuda financeira, que às vezes, na maioria das vezes, precisa muito disso, né? São necessárias. Pronto. Já aconteceu o fato. Porque quando nós não amparamos com amor, com compreensão, uma filha, um filho, que engravidaram, nós passamos literalmente, nós temos que tomar cuidado para não transmitir à criança que está chegando, ao espírito que está chegando, essa decepção. Decepção com o quê? É a filha, é um garoto que ela se encantou por ele. Boa noite, Sheila, que Deus te abençoe. É um garoto que ela se encantou por ele, ela acreditou. Ainda nessa geração de mudanças, de transições tantas, né? O casamento hoje já não é mais aquela expectativa do homem provedor, né? Porque o processo de libertação da mulher está numa evidência muito grande, além das condições econômicas que o mundo anda enfrentando, né? E a mulher está buscando a sua liberdade. A mulher está buscando a sua posição no mundo. E ainda existem pais que colocam as filhas para fora de casa porque engravidou. Como se gravidez fosse um pecado. Como se gravidez fosse um crime. E não é. Observa o que o Espírito coloca para a gente aqui. A beleza divina da fecundação. Eu costumo dizer ultimamente que se não tivesse mulher no mundo, o homem não evoluiria, não cresceria, não se educaria, porque não tem mulher para carregar essa criatura no ventre, para enfrentar todas as adversidades que uma gravidez apresenta. E, no entanto, ainda somos todos nós ainda cheios desses preconceitos. Para quê, meu Deus? Se estamos todos no mundo de prova e expiação. Nós observamos ao longo da vida que a dificuldade para eliminar esse preconceito, né? Agora, se nós estendemos esse pensamento de uma maneira mais ampla, mais abrangente, mais profunda, né? Nós vamos observar toda a tarefa, todo o compromisso que nós temos enquanto espíritos imortais, enquanto espíritos necessitados de evolução, para fazer aqui na Terra, enquanto pais, enquanto mães. A maternidade e a paternidade podem unir inimigos do passado sob o mesmo teto familiar, possibilitando benéficas reconciliações na maioria dos casos. Antigos algozes tornam-se filhos de suas vítimas e por elas são amados, advindo daí o perdão mútuo por erros do pretérito. O amor cobre a multidão de pecados. Jesus e a sua pedagogia espiritual, a sua psicologia transformadora, através das leis divinas e naturais, em que a grande maioria de nós não temos consciência disso,
de que na família nós vamos encontrar, sim, espíritos, sabe, que não se afinam com o nosso modo de ser e de pensar. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe muito, Ana Nascimento. Neuza, que Deus te abençoe. E nós vemos essas dificuldades de relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, entre mães e filhas e assim sucessivamente. Existem afinidades que são confundidas com... Mamãe gosta mais de fulano do que ciclano. Papai gosta mais de Beltrano do que ciclano. E não é assim, isso chama-se apenas então somente afinidade. Claro, tem as conveniências do sentimento ainda mal educado, tem, mas a afinidade, ela prevalece nessas situações e nós observamos que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que antigos algozes tornem-se filhos de suas próprias vítimas. Olha que grandeza de situação. Nós estamos envoltos na lei do esquecimento e Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, coloca dentro da nossa vida os problemas que nós temos que solucionar. E coloca com carinho, e coloca com beleza, a beleza divina da fecundação. Nós temos que prestar atenção na nossa vida. Nessa oportunidade de compreender a vida de uma maneira mais ampla, sem pieguismo, sem sentimentalismos. Porque a grandeza da maternidade e da paternidade ainda se nos escapa a capacidade mental. Observe aqui algumas perguntas e se nós podemos ter para elas as respostas vindas das nossas próprias experiências. Será que nós, encarnados, já possuímos a exata noção do que significa a maternidade e a paternidade? Será que já estamos maduros, conscientizados o suficiente para entender a real importância da maternidade e da paternidade? Tanto que quando alguém desencarna, e aqui eu vou citar até um caso particular, né? Mamãe vivia me dizendo: meu filho, quando eu desencarnar, com quem que eu vou ficar? Eu vou ficar com Chicuto, ela chamava o papai de Chicuto, ou Andrade, porque ela casou 2 vezes. Andrade é o primeiro relacionamento dela, do qual ela trouxe uma filha, a minha irmã Claudete, né? E ela ficava preocupada com isso. Com quem que ela ia ficar? Porque ela estava gostando mais do Chicuto, porque ela viveu menos com Andrade. E se abrirmos o leque, se assentarmos o prisma, nós vamos observar o quê? São 2 espíritos que vieram com uma tarefa. Talvez o Andrade, a única como se diz, tarefa dele era trazer a Claudete. Ele trouxe. Desencarnou, nem conheceu a filha. E o Chicuto é quem tinha que segurar, né? Que tinha que dar continuidade no processo de paternidade, de família, de união, de ensinar a nós a doutrina dos espíritos, né? Deixar esse legado. Então, nós podemos responder essas perguntas. Será que estamos preparados a dedicar parcela considerável da nossa vida aos nossos filhos? Olha, detalhe, sem reclamações, daquelas do tipo: eu passei noites sem dormir por sua causa. Eu perdi oportunidades para educar. Não, não façam isso, pelo amor de Deus. Porque você está colocando sobre a criança
vamos dizer assim, um desconto emocional, existencial, da qual ela não é culpada. Houve um acordo no mundo espiritual. Ninguém que vem para a nossa família é totalmente desconhecido. Não. Por alguma razão ele vem. Ele pode até não ser afim totalmente, mas ele vem. Ele vem para um aprendizado, né? Ele é, vamos dizer assim, avesso ao nosso modo de ser. Mas ele está aprendendo. E nós também estamos aprendendo com essa criaturinha, né? Então vejamos bem aqui. Será que a resignação, o desprendimento e o amor já podem penetrar no coração de cada adulto no momento em que ele recebe a notícia de uma gravidez, da expectativa do recebimento de uma nova vida? Aliás, lembrando Caetano Veloso, né? Ele cantou assim: eu vi uma mulher preparando outra pessoa. Não é apenas um filho, sabe? É claro que aí é poesia, mas a mulher prepara um corpo para receber um espírito em processo de aprendizado, que vem enriquecer a nossa vida. Um filho, uma filha, em circunstância nenhuma, é um peso para nós. Não. É uma oportunidade. Você vai ter que aprender. Suponhamos que você não conheça nada de psicologia, de pedagogia, de educação, né? Basta você ir procurar. Nos dias de hoje, você mas desliga um aparelhinho aí, um celular, um tablet, um computador, e você está de cara com o pai Google de Aruanda, né? Aí ele resolve um monte de coisas para nós. E você pode receber informações valiosas que depois você filtra, né? Porque o pai Google de Aruanda, ele não fez faculdade nenhuma, né? Você filtra as informações e aplica aquilo que você entende que é concernente, que é coerente com as leis divinas e naturais. Então ninguém está desamparado em termos de conhecimento. E é maravilhoso você pensar desse jeito. Minha vida em gestação. Começa no mundo espiritual. Antes de você vir, antes de todos nós embarcarmos no ventre das nossas mães, nós nos comprometemos em trazer algumas criaturas. Algumas criaturas tão necessitadas quanto nós outros, né? E depois chegamos aqui, nossos pais nos ensinam, nós crescemos, nós vamos às escolas, nos preparamos e depois casamos, né? Hoje em dia nem precisa casar, né? Hoje em dia a garotada já sabe qual é o caminho e por isso que tem muita gravidez aí, vamos dizer assim, despreparada. Mas isso não implica em que esteja errada, em que esteja condenada. Não, de maneira nenhuma. Porque é a oportunidade, é a lei da natureza, né? Olha bem, que será do mundo material se os seus habitantes não forem capazes de perceber o significado e a essência que a vida deposita na vida? Então observa, hoje tem muita gente que está com medo da extinção do mundo, que o mundo vai acabar, porque esse vírus vai acabar com todo mundo. Só que não é bem assim. Jesus está no leme. Ele tem ciência, consciência de tudo que está acontecendo e já tomou providências várias para que nós aprendêssemos primeiro, né?
Então, não vai. A humanidade não vai ser extinta. Pode ficar tranquilos que a humanidade não vai ser extinta. Mas nós temos que perceber o que é que a vida coloca em nossa vida. Um filho, um neto, um bisneto. Devo informar a vocês que agora eu sou bisavô. Está aqui meu neto Noah, né? Meu bisneto Noah. Meu neto Vinícius Ademário está lá na casa dele, assistindo, ouvindo, né? E a felicidade disso, as obrigações, o compromisso de atravessar as gerações das minhas filhas, do meu filho, dos meus netos e agora o bisneto. Salas de aulas espirituais. O casamento, o amor, as relações sexuais, os compromissos, o trabalho, o estudo, tudo isso são salas de aula de aprendizado espiritual para todos nós. Não há acaso. Aliás, o acaso deve ser uma criatura muito inteligente, né? Porque ele tem criado muita coisa. Por acaso aconteceu isso? Não existe acaso. Existem os efeitos da lei, existe a natureza. Observa a colocação do espírito amigo aqui. O significado e a essência que a vida coloca dentro da vida. Então, ainda hoje eu li um artigo, né, que conta a história, um pouco da história do Thomas Edison, né? Um dia ele chegou em casa, criança ainda, e eu acho que vocês devem ter visto isso, mas para ilustrar a importância da mãe e da maternidade. Ele chega em casa e fala: mamãe, o professor me deu esse bilhete só para a senhora ler. E a mãe lê. E ela traduz para o filho. Nossa, meu filho, ele está dizendo aqui que você é um gênio e que você não tem professor naquela escola para poder te ensinar. Então ele pede a mim que ensine você. E passou o tempo, a mãe desencarnou e um dia, arrumando as coisas em casa, as gavetas, essas coisas que as pessoas gostam de ficar buscando, ele acha um pedaço de papel dobrado num canto de uma gaveta, abriu aquele papel, era a mesma carta que o professor havia mandado. Só que não estava escrito o que a mãe falou para ele. Ali estava escrito que ele era um menino confuso, que não tinha capacidade de aprender e que por isso ele não tinha mais direito à escola. Olha a grandeza dessa mãe. Ao invés de colocar ao filho as dificuldades que ele estava enfrentando, de maneira grotesca, de maneira pesada, de maneira intempestiva, ela mostra a ele que ele pode mudar aquilo. E ele muda. Ele simplesmente foi Thomas Edison, um grande engenheiro de eletricidade, que criou, entre outras coisas, a lâmpada incandescente, né? Então, observa o aprendizado que essa mãe coloca para todos nós. Porque nós vamos ver ao longo dessa nossa conversa aqui que a mãe do Caio Mário também discute com o marido. O marido quer um filho todo paramentado com as modas, que tenha muita saúde e que quer fazer exames e não sei o que, não sei o que. Ela falou: olha, não me importa se o meu filho vem com saúde ou se vem faltando alguma coisa. Se ele chega aqui cego ou se ele chega paraplégico.
O importante é que eu fique grávida e tenha um filho. Aí ela assusta o marido, né? Porque ela era espírita, e o marido não, o marido materialista de sabe, como a gente diz, de pai e mãe, né? Mas a grandeza dessa mãe, de querer o filho, porque o que importa para ela é educar um espírito, é dar uma oportunidade a um espírito de desenvolver. Não é criança, não é um bibelô que a gente vai apresentar para todo mundo. Não. É um compromisso espiritual, moral, que todos nós passamos por ele, mas a grande maioria ainda não sabe dessa importância, do significado, da responsabilidade, né? Tanto que, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos vendo aí mães deixando crianças aqui a colar. Mas cadê os pais? A mídia só fala das mães. A mamãe deixou uma criança ali, colocou na lata do lixo. Mas e o pai? Cadê essa criatura que tinha que ser o amigo, que tinha que ser o amparo, que tinha que ser a proteção, a segurança, que tinha que ser o lutador junto dessa mãe? Cadê ele? Então é muito simples, né? Colocar essa responsabilidade toda nas costas da mulher e omitir a responsabilidade do homem, né? Então, qual será o rumo do planeta se os abortos não forem evitados? Cessando a agressão dos homens contra um ato divino. Como esperar desculpem. Como esperar a regeneração do orbe se não estivermos todos unidos em prol da vida no rumo ao terceiro milênio? E nós temos ainda principalmente nesse Brasilzão nosso aqui, amado e querido, mais de 1 milhão de abortos por ano. O processo de evolução, o processo de regeneração atrasa-se pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. E nós temos que prestar atenção nisso. Celi, fica tranquila, Celi Fontolan, que Deus te abençoe. Quanto mais aborto, mais atraso moral, menos oportunidade, mais inimizades, mais obsessões. André Luiz nos fala em sua obra de economia existencial. Dentro de uma gravidez vem um inimigo e a gente ama, e a gente ensina, a gente se preocupa, e ele se transforma num amigo. E nenhum de nós, e nem ele, sabe, depois que nasce, dessa condição de inimizade. A grandeza do Pai, para que a gente entenda o que é a vida, o que é a essência da vida, né? E que nós somos corresponsáveis pelo processo de regeneração. André Luiz nos chama de co-criadores, porque nós temos em nós a possibilidade da maternidade, da paternidade, né? Então, a oportunidade é essa, de entender, pegar o livro dos Espíritos, lá no capítulo concernente lá, e entender o que é essa volta para cá, o que é a volta para o mundo espiritual, que nós fazemos um drama danado, né? Há um tempo atrás, aí, até um ano retrasado, nós fazíamos velórios, nós levávamos flores, passava a noite inteira conversando
coisas, às vezes até sem nexo, piadas, anedotas, e de repente o vírus veio e tirou isso da gente. Olha a consequência disso. A criatura desencarna de Covid e é levada a um processo de sepultamento do corpo coletivo. As pessoas depois de 60 anos não podem participar. Quando muito, 10, 15 minutos de velório, mudou. E nós temos que tomar consciência de que isso valoriza o aspecto espiritual, a estrutura espiritual. Deixemos esse passado fluir para entender que reencarnar e desencarnar é um processo natural, é uma lei da vida e que nos permite o crescimento. Mas nós ficamos aqui pensando, se o meu filho vier com bastante saúde, ele vindo com saúde é o que importa. Às vezes ele vem com saúde e é o único que vai dar um monte de problemas. Porque ele tem saúde física, mas não tem saúde espiritual. São as escolhas. Agora, são os inimigos, são os desafetos que Deus reúne. Porque se Deus colocasse cada um de nós diante dos próprios algozes, nós nos destruiríamos. Se fosse possível destruir a alma, nós destruiríamos também. Quem teve a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, vai observar as consequências daquilo que nós levamos para o mundo espiritual. Isso não é só o suicida, estou citando os suicidas porque é um quadro extremamente contundente, né? Em que espíritos arrastam consigo a lama dos túmulos, arrastam consigo todo a decepção consigo mesmo, porque ele tirou a vida do corpo e de repente ele continua vivo. E aí ele entra até num processo de loucura. Então, nós outros, que graças a Deus não atingimos essa condição de suicida, a quem nós temos que vibrar bastante, entender, compreender, né? E fazer orações por eles. O que nós levamos para o mundo espiritual? O que nós vamos trazer de volta? Né? Então, essa minha vida em gestação também não é só e apenas então somente no ventre da mãe. Mas é no ventre da vida. É no ventre do tempo. Porque os nutrientes que nós recebemos no ventre da mãe sustentam-nos a vida física. Os nutrientes que nós recebemos quando uma mãe conversa conosco enquanto espírito, né? O que são nutrientes espirituais? Exatamente, Celi. O suicida ganha 2 problemas, né? Os nutrientes emocionais, históricos, psicológicos, intelectuais, que a vida nos oferece. Nós temos que assimilar isso, entender isso, para multiplicar em nós a luz que tanto desejamos. Nós queremos a luz, mas se ela cair assim, de repente, né, por acaso, acontecer um fenômeno no universo e a luz nos envolver, não vai acontecer. A luz é um processo de aprendizado, né? Tem um amigo espiritual, no livro Voltei, né?
que ele foi inclusive presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele chega no mundo espiritual e tá todo mundo iluminadinho, né? Bezerra de Menezes, Emmanuel, um monte de criaturas, todos carregando a sua luz. E ele está todo apagado, né? E chegou um momento que ele não aguentou e falou, cadê a minha luz? Emmanuel disse para ele, calma, fica tranquilo. Porque a questão da luz, ela não vai brotar instantaneamente, apenas então somente, porque eu estudei Espiritismo a vida toda. Mas eu amei a vida toda. Eu me doei a vida toda. Olha, levou algum tempo para esse amigo espiritual perceber a sua própria luz. Então, o nosso aprendizado aqui é muito mais do que simplesmente frequentar essa escola, ter aquela profissão, poder ir para cá e para lá. Não, é muito mais do que isso. E as nossas deficiências de ordem espiritual. E sabe quais são essas deficiências? O orgulho, o egoísmo, as vaidades, as ilusões. Nós chegamos num cargo de poder qualquer, né? O pessoal costuma dizer que quer conhecer uma pessoa, dê a ele um cargo, né? E aí até o porteiro, né, do prédio torna-se uma pessoa muito importante. Não, não é assim. Isso é tudo ilusão. Porque o mais poderoso entre nós lavou os pés dos discípulos, mostrando a nós que a vida é uma questão de doação. Então, quando a gente engravida uma mulher, nós também temos que estar engravidados dessa criatura que chega. Temos que estar engravidados da vida. É preciso que tenhamos essa consciência, como diz a Celi Pontolan, que nossa luz é o bem que fazemos. É exatamente isso. Porque, como diz o próprio Paulo, a obra sem amor, eu posso fazer tudo, eu posso saber de tudo, mas se eu não tiver amor, eu sou como o sino, que simplesmente faz barulho quando alguém aciona, porque o sino não tem movimento próprio, né? Então vejamos bem, Cábio Chútil deixa para a gente esse legado, essa oportunidade de perceber que a nossa vida está sim ainda em gestação. A nossa evolução está em gestação. Então é preciso que nesse ir e vir no universo, é um direito de todos os espíritos, né? Que nós temos que aproveitar esse direito. Nós temos que saber conduzir esse direito, né? André Luiz mostra em sua obra também aqueles que ele chamou de completistas, né? Aqueles que completaram a sua encarnação. E por que completaram? Porque fizeram tudo que era para fazer. Amaram, às vezes foram humilhados, se doaram, estudaram, trabalharam, ajudaram muitas pessoas e principalmente a sua família. Aliás, um dos melhores evangelhos que nós temos na vida é a nossa família, né? Madre Teresa de Calcutá disse que se nós quisermos reformar o mundo, que voltemos para casa e amemos a nossa família, que é o que nós observamos aqui, né? O quão importante é a natureza desenvolvida por Deus para que nós evoluíssemos. Então, meus amigos, minhas amigas, observem que quando uma mulher está grávida,
como ultimamente está todo mundo dizendo isso, né? Nasce uma outra mulher, porque nasce a mulher mãe, né? Mas a mulher é um conjunto de força, é um conjunto de amor, de luz, de atitudes. A mulher é um conjunto, sabe, de recursos, porque ela consegue ser mulher, amiga, mãe, professora, psicóloga, né? E tantas outras coisas, mantenedora. Então, se cada circunstância fosse nascer uma mulher, não, ela é tudo isso simultaneamente. E ela se preocupa com a vida muito mais do que o homem. A educação humana, ela foi esfacelada pelo machismo, ela foi esfacelada pelo imediatismo, por essa correria insana, e cai sobre a mulher como um peso. Você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, e não saia daqui. E agora o homem tudo pode. Só que as coisas estão mudando, e devem mudar e muito, né? Mas toda mudança, ela traz alguns prejuízos. Claro que traz, né? Porque há como que um processo, há como que um chamamento. E todo chamamento pega as pessoas, os grupos, as comunidades de surpresa. Porque eu me lembro de uma situação que eu vi na televisão, né? E todos vocês devem ter visto, porque foi filmado aquilo quando do tsunami, né? E que a onda do mar vem naquela velocidade dela, e tinha um casal de idosos sentado fazendo um repasto, uma refeição, e tinham pessoas na beira da praia, lá na areia, observando aquilo como se aquilo fosse uma maravilha, como se uma luz fosse surgir daquilo. E muita gente desencarnou naquele momento por imperícia existencial, se nós podemos dizer assim. Porque ficaram assistindo uma coisa só porque nunca viram. Em contrapartida, teve crianças que sobreviveram porque ficaram presas num telhado, em galhos de árvores. Mas aquele casal que eu estou falando para vocês desencarnou também, porque quando eles percebem que a coisa era brava, aí não deu mais tempo para fugir. E também, né, nessa idade a gente corre, que é uma beleza, né? Corre igual tartaruga, né? Mas veja bem, gente, tudo isso é um processo de gestação da nossa própria vida. Nós vamos chegar na evolução necessária, né? Nós vamos gastar ainda alguns milênios, mas vamos chegar lá. Mas o que nós pudermos fazer para adiantar, para aproveitar o tempo, perceber que esse ir e vir não é uma questão de sorte, não é para nascer aqui ou acolá, eu quero ser filho dessa criatura, daquela criatura. Eu preciso reunir condições para isso, recursos para isso. A nossa mãe, o nosso pai, eles estão, para nós, numa faixa de afinidade. E é preciso entender isso. Então, a oportunidade é essa. Peguemos essa gestação e façamos crescer a luz que nós devemos dar à luz. A luz do amor, a luz da liberdade, a luz da consciência.
e a luz do conhecimento. Observa, se nós pegarmos a vida dos grandes pensadores do passado, né, nós vamos observar que cada um deles tinha uma deficiência. O que mostra que foram grandes pensadores porque foram uma luta, porque não se conformaram com as próprias deficiências. E nós temos que observar isso e aplicar em nós. Eu já disse aqui algumas vezes, vou repetir, o espírito necessitado sou eu. Eu tenho necessidade de muito conhecimento e de aprender a amar, amar, amar incondicionalmente, né? Mas o amor incondicional ainda está longe da minha vida, da minha atitude, do meu modo de ser. Mas nós vamos chegar lá, sabe? Observar que a lei da reencarnação é que propicia para todos nós gestarmos a nossa vida. E gestarmos a vida dos nossos amigos espirituais, assim como também dos nossos inimigos, dos nossos desafetos, e trazemos para junto de nós. E Deus é tão bom que nos permite a inconsciência. Nós não sabemos quem a gente abraça e beija e que é dependente de nós, está no nosso colo, tem, quando muito, 50, 55 centímetros, pesa 2 ou 3 quilos, olha com os olhos arregalados para a gente, só sabe se relacionar muito mais com a mãe, porque a mãe tem o leite que ele precisa, mas a dependência é total. Imagina um inimigo, pense bem nisso, um inimigo, se ele tivesse consciência dessa dependência. E essa mãe que lhe oferece o seio para ele alimentar, fosse a inimiga. Olha a grandeza divina. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que saibamos aproveitar esse momento que todos nós estamos vivendo e que possamos... Boa noite, minha esposa Silvana Cristina, que está aqui na sala, mas que fez um comentário aqui. Aproveitar essa oportunidade dessa vida, porque a luz, ela é feita de atitude e de coragem. Os filamentos que vão fazer essa luz crescer são a compreensão sobre a dor, que nós falamos outro dia. A dor revela a luz. Zaida, minha querida, que Deus te abençoe também, minha sobrinha. A luz revela-nos. Desculpe, a dor revela-nos a luz se nós tivermos a coragem de compreendê-la, de aceitá-la. E a gestação nossa depende só de nós. Os livros são os espermas e os óvulos da nossa luz. Que Deus abençoe todos nós, que possamos ainda uma vez elevar o nosso pensamento agradecidos ao Pai por essa oportunidade, agradecidos porque tem amigos que, cientes da nossa necessidade, nos ouvem, pegam fatias do seu tempo para nos ouvir, a quem nós vibramos para que a luz, para que o amor possa envolver todas essas pessoas e lhes insuflar coragem, destemor, na medida do equilíbrio e do bom senso. Que essa espiritualidade amiga que envolve essa casa possa lançar sobre cada um os eflúvios medicamentosos, calmantes, que cada um possa desligar esse aparelho, agradecidos a Deus
Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Vou desligar aqui, depois nós conferimos todos os comentários. Um abraço afetivo, afetuoso em todos.